Meus caros amigos, parceiros aí do Brasil, de Portugal, de Angola e Moçambique, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu queria conversar com você aqui sobre setor de biogás, subsídio ou reconhecimento. Primeiro vou explicar o porquê desse vídeo, né? Eu estava participando do Fórum do Biogás em São Paulo, que foi organizado aí pela GIZ, entre outros organizadores. A GIZ estava muito forte aí, através do programa Pro Biogás. E aproveito para dar meus parabéns aí, o Wolfgang, o presidente, o Wolfgang Rola, a Roberta também, o Luiz, um grande abraço aí para vocês. E também as associações, a Biogás e todas as outras associações que estavam lá participando, que também ajudaram para que esse evento acontecesse. O evento foi de extrema importância, de muita qualidade. Tinha gente do governo, tinha profissionais da área, tinha muitas empresas, potenciais clientes interessados aí em construir biodigestores. Enfim, foi uma coisa muito bem feita e aqui eu deixo os meus parabéns. Daí surgiu, lá pelas tantas, aí numa das discussões lá, surgiu a questão do subsídio ao setor de biogás. Foi colocado em questão que a energia elétrica vendida, que é produzida através do biogás, ela precisaria de subsídio para poder ser competitiva em relação às outras. E daí eu meio que protestei um pouco sobre esse pensamento e criou-se um clima assim, digamos, interessante, né? Um clima bom de discussão, porque eu sou contrário a essa coisa de subsídio. E daí muitas pessoas aí de vocês aí da área de biogás com certeza vão estar me olhando assim estranho. Como é que o Gleison é contrário à questão de subsídio, que isso é uma coisa boa, biogás e tal. Na Alemanha também tem, e o Gleison vive na Alemanha, não sabe disso. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos ao passo a passo. Para quem não sabe, isso aqui é só um introdutóriozinho aí, para que as pessoas também que não são da área de biogás entendam o que é biogás, de onde é que vem. Bom, biogás, como o gráfico aqui em cima, essa diagramazinho aqui está mostrando, você tem um biodigestor, que aqui eu só simbolizei, tá, pessoal? Isso aqui é só um símbolozinho, biodigestor, tá? Isso aqui, na verdade, é um conjunto de equipamentos, uma série de processos que ocorrem aqui, mas na minha figura é só isso aqui, onde entra matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica, então, processada aqui dentro do biodigestor. Basicamente, a gente tem uma aceleração da decomposição dessa matéria orgânica sem a presença de oxigênio, o que gera, então, o biogás e o biofertilizante. Bom, esse biogás aqui é o ponto aí, o foco da questão, porque esse biogás a gente pode transformar em energia, por exemplo, energia elétrica, também energia térmica, mas a gente vai falar de energia elétrica, já que o subsídio aqui em questão era para energia elétrica. E daí, bom, a partir disso a gente começa a pensar, bom, eu vou dar um subsídio a essa produção de energia elétrica, ou eu vou reconhecer ou não vou dar nada, né? E no atual momento a gente não tem nada, não tem nem subsídio e nem reconhecimento. Bom, se é para dar alguma coisa, eu acredito que seja na forma de reconhecimento e não de subsídio. Agora sim vamos entender o porquê das coisas. O que foi argumentado para falar sobre subsídios, né? Que a gente vai entender nesse slide aqui, por que subsídios? As argumentações do subsídio, né, são as seguintes. Nós já entendemos o processo de geração de energia a partir do biogás, né? E agora a gente vai falar sobre o tema central desse subsídio, que é o preço da energia a partir do biogás não é competitivo, com O, depois vou corrigir isso aqui. Bom, se o preço da energia a partir do biogás não é competitivo e eu quero produzir energia a partir do biogás, então preciso de subsídio. Isso é o pensamento lógico de quem argumenta isso. Né? E não é competitivo em relação a quem? Em relação a todos esses camaradas aqui. Né? Petróleo, mais especificamente aí o gás natural, a energia de hidrelétricas, né? O gás natural também a gente pode fazer energia, as usinas nucleares, as termoelétricas, eólicas, solar e entre outras formas de energia. Se o biogás não é competitivo, por exemplo, aí com termoelétricas, hidrelétricas, no caso do Brasil, que a energia produzida a partir de hidrelétrica é teoricamente muito barata e o biogás, a energia produzida a partir do biogás seria muito mais cara que isso. Consequentemente, não seria competitivo e não teria, digamos assim, chance de se estabelecer no mercado. Isso é verdade, isso é verídico, porém,
Porém, e aqui que vem o porém da questão. Isso vale para Navarro, Narvaxida Energie, né, que são as plantas energéticas. Tá? Ou melhor dizendo, Navarro é Narvaxida Rohstoffe, que são plantas... a tradução correta de alemão para português seria alguma coisa como recursos naturais renováveis. Tá? E a gente vai chamar aqui de plantas energéticas. É aquilo que você planta para a produção de energia. Por exemplo, o milho. Isso daí é um exemplo de uma energia de Navarro, né? De plantas renováveis, digamos assim. Então, para esse caso, onde você planta especificamente para a geração de energia, realmente o seu propósito no biodigestor é justamente a produção de energia. E ao produzir energia, ele não tem um preço competitivo. Só que a gente vai retornar um pouquinho, por isso que foi importante falar sobre o princípio de geração de energia através do biogás. Você tem três coisas, três pernas aqui que eu chamo, né? Que é o processamento aqui de matéria orgânica, a produção de fertilizante e a produção de biogás. Bom, essa matéria orgânica aqui pode ser o milho, pode ser uma planta energética, mas também pode ser resíduos orgânicos. Esse biogás aqui, ele é feito a partir da queima do metano, o que significa um menor impacto para a natureza, para os gases do efeito estufa. E aí a gente começa uma nova discussão que entra aí na minha argumentação de porquê reconhecimento. Tá? Aquela outra coisa que nós vimos antes valia para as plantas energéticas. Mas quando a gente produz energia, produz biogás a partir dos resíduos, aí a gente tem uma outra questão, na minha visão. E aí começam os argumentos a favor do reconhecimento. A primeira coisa é que a gente está tratando resíduo. Se você está tratando resíduo, é um serviço a mais que você está fazendo. Você não está mais somente gerando energia a partir do biogás, ou gerando biogás. Você também está fazendo o tratamento de resíduos. Você faz duas coisas em uma, nesse ponto aqui da discussão. Qual o valor disso? Se você analisar também o fim dos lixões, né, que o tratamento de resíduos orgânicos aí, ele pode significar o fim dos lixões no país em questão, no Brasil, em Angola, Moçambique, em qualquer outro lugar. Então, você vai ver que o impacto desse fim de lixão ele é muito grande. Sabe? Evita a poluição do ar, poluição dos lençóis freáticos, evita doença de pessoas. Então, ele tem um impacto muito grande. Tá? Não pode ser simplesmente olhado como uma geração de energia. E o próprio tratamento de resíduos orgânicos a partir de biodigestores ele é um estímulo muito forte, um incentivo muito grande à indústria de reciclagem. Por que isso acontece? Porque justamente ao pegar e coletar o resíduo orgânico para produzir biogás, eu vou precisar separar o meu lixo. Digamos aquele lixo lá que muita gente chama corretamente de resíduo. Lixo, eu estou falando aqui uma linguagem mais comum. Se eu pego aquele resíduo lá, todo aquele lixo lá que vem da cidade e faço um processo de separação, retiro o orgânico, o que sobra? Sobra justamente os recicláveis, sobram os recicláveis e também uma pequena parte lá de rejeito. O meu trabalho é tentar diminuir cada vez mais essa quantidade de rejeitos, para que no final eu só tenha resíduo orgânico, que eu posso processar a partir do biodigestor, e também os outros recicláveis. E aí eu dou um estímulo muito grande, que seria a despoluição, digamos assim, dos recicláveis. E olha que incentivo, hein? Já posso colocar ali, por exemplo, uma central de triagem com a população de baixa renda, com catadores, né, dependendo do país em questão. No caso, países desenvolvidos não tem catadores, mas tem população de baixa renda. Então gera emprego para essa população e daí você incentiva também muito fortemente a indústria de reciclagem. Qual o impacto disso na economia do país? Bom, a Alemanha movimenta nesse setor de resíduos aí algo em torno de 50 bilhões de euros por ano. Então faça uma comparação aí, a Alemanha tem 80 milhões de pessoas, é um país industrializado, faça aí uma comparação, qual seria o impacto no seu país a partir dessa quantidade de população, porque a gente sabe que a geração de resíduos, muitas vezes, ela é diretamente proporcional à quantidade de pessoas no país. No caso da Alemanha, 80 milhões de pessoas, se a gente disser que cada habitante gera, assim, bem aproximadamente, né, 1 quilo de resíduo por dia,
Então você tem aí 80 mil toneladas sendo geradas por dia na Alemanha, né? Bom, feito isso, você pode fazer essa comparação aí com o seu país. E um outro ponto, como eu já falei, o estímulo à indústria de reciclagem, ele cria aí uma série de empregos para catadores, mas ele também faz a criação, a produção de matéria-prima para a indústria local. Imagine que na Alemanha, que tem que importar boa parte da matéria-prima, e isso é essencial, é uma coisa muito boa, porque a partir do momento que eles começam a reaproveitar os seus resíduos, reprocessar, reciclar, eles têm matéria-prima para a indústria. Isso reduz aí a necessidade e a dependência da Alemanha de ter que importar matéria-prima de outros países. Isso para o país, para o Brasil, para Angola, para todos eles, é um incentivo com certeza muito grande. E, claro, em decorrência disso se geram novos negócios. Se o empresariado local tiver visão para isso, ele vai aproveitar isso aí de maneira muito intensa, porque são negócios muito bons. Vou dar um exemplo aqui da indústria de reciclagem de papel. No Brasil você tem uma lei que estimula, aliás, que prioriza a aquisição de material, aliás, de produto de origem, né, reciclável, né, que é feita a partir de produtos recicláveis, né, de matéria-prima reciclável, e prioriza na aquisição pública disso aí, em universidades, em hospitais, nos órgãos públicos. Então imagine você ter uma usina de reciclagem de papel num país como esse. Então você colocaria aquele papel e num processo licitatório você teria prioridade frente aos outros que só fabricam papel. Processo interessantíssimo, novos negócios, e isso se aplica também a todos os outros produtos recicláveis. Então é uma coisa também que estimula a sustentabilidade, ou seja, eu gero novos negócios, eu gero emprego e também eu estou protegendo o meio ambiente, eu estou evitando que os lençóis freáticos sejam poluídos, eu estou evitando a poluição do ar e uma série de outros problemas gerados pela poluição. Além disso, a geração de biogás a partir de resíduos me faz também reduzir o impacto dos gases do efeito estufa, porque eu tenho, na geração do biogás, isso acontece de qualquer maneira, né? Quando você tem lá um lixão, também é gerado lá biogás nas partes mais internas do lixo, são gerados aí biogás que tem pouco oxigênio, é gerado uma certa quantidade, e o metano tem um impacto 21 vezes maior do que o de gás carbônico. Algumas pessoas falam em 20 vezes, outras pessoas falam em 21 vezes, então é mais ou menos por aí. 20 vezes pior o impacto do metano do que o gás carbônico para o efeito estufa aí, tá? Então isso, inclusive o mundo se uniu aí para tentar reduzir o máximo possível desse efeito estufa. Então o país que estiver trabalhando dessa forma dá uma contribuição significativa. Recentemente foi assinado aí um tratado na França que falava que todos os países que se comprometeram tinham que reduzir aí os gases de efeito estufa. E daí você implementando biodigestores num país como esse, você ajuda realmente bastante. O impacto é muito grande nessa redução aí dos gases, né? Dos gases gerados. Aliás, do impacto, não da quantidade de gases, mas do impacto. Tá? E com isso, também a geração de biogás, você evita a poluição de corpos d'água. Imagine um lixão que está poluindo um lençol freático, e esse lençol freático está servindo de água potável aí, né, para a população de uma cidade lá próxima. Então você tem aí um impacto na saúde muito grande, porque diversas pessoas vão adoecer em decorrência disso, né? E, consequentemente, ao gerar biogás a partir desses resíduos, você tem uma economia muito grande na área de saúde. No Brasil, costuma-se dizer, tem um estudo que fala sobre isso, que cada R$1 investido em meio ambiente, né, cada R$1 investido em tratamento de resíduos, por exemplo, gera uma economia de R$4 na saúde. Então, isso é impactante. Devido a essas coisas, eu costumo dizer que, levando todas essas coisas em consideração, o tratamento de resíduos é um serviço que eu posso cobrar, né, o estímulo à indústria de reciclagem é um bônus que eu posso ganhar, porque eu estou gerando emprego para muita gente, sabe? Às vezes, quando uma indústria muito grande se instala em uma cidade, ela ganha terreno, ela ganha não sei o quê, uma série, é livre de impostos. Então, isso tudo pode ser colocado também à disposição do biodigestor. Você gera matéria-prima para a indústria, economiza. Então, tem um fator econômico aqui, essa coisa na saúde também, que pode ser
calculado e jogado então para o biodigestor. Tá? Parte desse ganho, você não está fazendo nenhum favor para o setor de biogás quando você direciona parte desse ganho para os biodigestores. E é essa a minha questão. Por isso que você não pode, na minha opinião, chamar de subsídio. Porque subsídio dá a ideia assim, de uma coisa que não consegue se desenvolver sozinha, que não tem viabilidade econômica, que é muito, digamos assim, não é competitivo. E é o contrário. Os biodigestores, o biogás a partir de resíduos, é extremamente competitivo. E para que isso aconteça, a gente só precisa passar uma parte desse benefício que ele traz. Ele não somente gera energia, né? Uma parte só passar para o setor como um estímulo, um reconhecimento do benefício que ele causa na saúde, na geração de novos empregos, na diminuição da poluição ambiental e uma série de coisas. Só uma pequena parte passa para lá, que aí ele se torna um negócio extremamente interessante e muitos investidores vão querer entrar nesse negócio. Além do mais, vou voltar aqui um pouquinho para o outro slide, para você entender o seguinte. Esses empreendimentos aqui, olha, petróleo, hidrelétrica, usina nuclear, enfim, todos eles geram um impacto ambiental negativo. Ou seja, você polui, você tem riscos, você tem que desmatar. No caso da hidrelétrica, você tem que desmatar. Tá? No caso de usina nuclear, você tem um perigo grande de contaminação. Nas termoelétricas, né, você tem a poluição, você tem geração de CO2. Enfim, todas essas formas de energia são acompanhadas de um impacto ambiental negativo. No caso do biodigestor, ele é acompanhado de um impacto ambiental positivo. Ele faz bem para o meio ambiente, ele diminui esse impacto destrutivo aí da poluição e de tudo mais. Isso também deve ser levado em consideração. Tá? A gente não pode colocar na mesma linha de concorrência duas pessoas, uma que produz energia e gera um impacto negativo para o meio ambiente, e outra que produz energia e gera um impacto positivo. Isso é injusto. Tá? Então, é por isso que eu falo, no meu argumento, que o biodigestor não precisa de subsídio, porque dá a impressão de que ele, por si só, não é capaz de gerar renda. É o contrário. Ele precisa que as outras formas que ele também gera renda, tá? No caso, por exemplo, da saúde, muito explícito, mas também na geração de novos negócios, melhora a economia do país, então ele só precisa que isso seja devidamente reconhecido. Se isso for reconhecido, por exemplo, se o reconhecimento do impacto na saúde for passado integralmente para um biodigestor, não há melhor negócio para se fazer do que biodigestores. Essa é a minha opinião, era isso que eu queria falar com vocês. Esse vídeo, na verdade, veio um pouco tardio, porque o Fórum do Biogás foi em 2015, lá em setembro, outubro, mais ou menos assim, não lembro direito, dezembro, sei lá. E eu estava lá e, bom, ficou de eu fazer esse vídeo, mas eu tinha que viajar, fui ao Brasil, tenho que arquitetar aqui minha viagem para Angola, Moçambique, então só agora que eu tive um tempo para fazer esse vídeo. E aí, para finalizar, eu queria saber a sua opinião sobre esse tema, que para quem é da área de biogás é muito polêmico. O que você acha? Você acha que deve ser feito subsídio? Por quê? Ou você acha que deve ser reconhecido? Por quê? Fique à vontade para colocar aí os seus comentários aí na nossa página, no nosso canal do YouTube, canal Energia e Meio Ambiente, e também acompanhe a gente através dos nossos portais, principalmente aí o portal Resíduos Sólidos, tá? E o portal do Biogás. Um grande abraço a você e a gente se vê no próximo vídeo então. Até lá!